Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar com vocês aqui nessa segundo encontro de final de semana, com essa série de mensagens de Abacuque, do desespero para a esperança. Meu nome é Gabriel, para quem não me conhece, eu sou coordenador dos adolescentes, e é muito bom estar aqui nessa noite. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Nós discorreremos hoje sobre os 4 primeiros versículos que estão no capítulo 2. Então, Abacuque, capítulo 2, versículos 1 até o 4. Abacuque é um livrinho pequenininho lá no Antigo Testamento, muitas vezes difícil de achar, mas está lá. Pode procurar que ele está lá. Todo mundo achou? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Tá bom, eu espero. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta para nós percorrermos os versículos, os conceitos tratados pelo profeta Abacuque nesse pequeno trecho. Vou ler. Abacuque 2, a partir do 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Pai, eis aqui a tua palavra, que é perfeita, santa, agradável aos nossos ouvidos, ao nosso coração e à nossa mente. Que o Senhor possa nos conduzir ao longo dessa noite, que possamos sair daqui transformados, ó Pai, por uma palavra que é viva, que é eficaz e que atinge o mais íntimo do nosso ser. Assim eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era garoto, meados aí, final da década de 90, tinha meus 14, 15 anos, era comum na cidade onde eu vivia, a famosa São Caetano City, lugar bem distante daqui, que as escolas se enfrentassem num negócio chamado Jogos Escolares. Não sei se existe isso ainda hoje, você é muito tiozão falar isso, mas na minha época rolava um embate esportivo com várias modalidades de esportes entre as escolas da região. E eu não tinha a menor aptidão para o esporte. Eu era um garoto magro, de 1,75 m, 54 quilos, asmático, sem nenhum tipo de vocação para o esporte. Mas eu queria me envolver naquilo porque toda a escola estava mobilizada para participar daquele evento. Então eu encontrei um lugar para que eu estivesse, a torcida organizada do meu colégio. Pensa num negócio agitado, legal pra caramba, era aquela torcida. E eu me engajei ali, mobilizei 2, 3, a gente fez uma torcida organizada, criamos bandeiras, hino, grito de guerra. E todos os jogos que tinham nós íamos e fazíamos a torcida pelo nosso colégio. E era interessante que lá na cidade de São Caetano existiam 2 escolas que eram rivais assim ao extremo. A minha e um outro colégio. E todo jogo que tinha entre essas 2 escolas, o negócio fervia. Geralmente, quando tem uma disputa esportiva, né, a coisa começa a esquentar na quadra e vai para a torcida. Mas quando se enfrentavam essas 2 escolas, o negócio começava a pegar fora da quadra e depois era transferido para dentro da quadra. Detalhe, naquele ano específico, no final da década de 90, a maior modalidade, a mais concorrida, o futebol sub-15 de quadra, fomos para a final o meu colégio e o colégio adversário rival histórico. E o negócio estava lotado, apinhado de gente, tinha gente que não acabava mais. E começou a torcida a esquentar. De repente, o time da minha escola estava ganhando de lavada, era 9-2, coisa do tipo. E aí, quando o time está ganhando dessa forma, né, a coisa começa a ficar tensa. Os vencedores começam a tirar sarro dos perdedores, e aí os ânimos começam a se alterar. O juiz apitou o final do jogo, e aí começou um empurra-empurra entre eu e mais 3 colegas e outros indivíduos da torcida adversária. Começou um empurra-empurra, aí veio a turma do deixa disso,
tirou a minha galera de um lado, tirou a galera do outro. E aí começou uma série de ofensas entre os dois, assim, um dizendo, vou te pegar, não sei o quê. E aquilo começou a angustiar meu coração, lembrando que eu era um indivíduo que não tinha nenhuma aptidão para o esporte. Magrinho, asmático, fraquinho. E eu comecei a ficar gelado naquela hora. Falei assim, eu vou apanhar aqui e acabou. E aí separaram aquela briga, foi cada um para o seu canto. Os dias que se seguiram foram os piores dias que eu já passei naquele colégio. A todo instante, as escolas elas tinham uma distância de 1,5 km. A todo instante eu pensava, não, os caras vão me emboscar aqui, vão me meter a porrada, eu estou lascado. Já era. Eu ia para a escola com medo, saía da escola com medo, e na época eu estudava à noite. Eu falei, acabou, os caras vão me matar aqui no meio do caminho. Naquela hora eu coloquei dentro do meu coração a minha angústia diante de Deus e comecei a buscar uma resposta para aquela situação. Porque eu não via nenhum tipo de esperança ali. Eu falei, eu vou me pegar e acabou. E coloquei aquilo diante de Deus e comecei a clamar e buscar uma resposta para que a minha angústia, o meu medo fosse tirado de fora. Só que em um determinado dia, a minha oração foi respondida, mas não da forma que eu queria. Chegando no colégio, por volta de 6:30 da tarde, eu vejo uma gangue de uns 35 do outro colégio, vindo na rua da nossa escola. Eu falei, agora já era. Eu e meus 3 amigos que estávamos envolvidos naquela primeira confusão, a gente saiu correndo para dentro do colégio, e os indivíduos da outra escola invadiram a nossa escola, e começou um quebra-pau generalizado. As pessoas que nem conheciam a gente começaram a entrar na confusão para defender o colégio, e foi um negócio histórico. Até hoje, quem estuda nessa escola lembra dessa história, porque foi uma das histórias mais emblemáticas que aconteceram ali. A luta durou uns 20 minutos, negócio terrível. A gente conseguiu tirar os intrusos de dentro do colégio, na marra, mas tiramos. Mas o meu coração naquele dia ficou mais angustiado do que já estava. Se eu estava com medo apenas de uma discussão que ocorreu naquele estádio, naquela quadra, quando acabou essa confusão maior, eu falei, agora já era, não tem resposta nenhuma para a minha angústia, eu não tenho mais esperança nenhuma, não há caminho que eu possa percorrer, acabou. Esses caras vão me encontrar no meio da rua aí e vão me bater até a morte. Toda vez que eu lembro dessa história, eu lembro desse texto que a gente acabou de ler em Abacuque. Porque Abacuque, assim como eu, naquele dia, ele se colocou diante de Deus sem encontrar nenhum tipo de saída para a sua angústia. Ele entendeu o cenário em que ele estava inserido, mas a saída não apareceu humanamente. Eu queria te convidar a refletir comigo no versículo 1 do capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta. E aparece para nós um primeiro questionamento aqui, né? Como que é possível, em meio aos dilemas e às desesperanças da vida, encontrar saída e esperança como um justo? O tema da nossa mensagem de hoje é vivendo como um justo. Como é que podemos, enquanto justos, diante de uma situação que não há saída, como é que a gente consegue encontrar uma resposta e um caminho que amenize a nossa dor? Diz assim o versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, diz Abacuque. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Primeira lição que o texto nos ensina sobre como viver como um justo é que os justos aguardam a resposta de Deus com fé, mesmo que nenhum tipo de saída esteja diante dos seus olhos. Quem esteve aqui no domingo passado, de manhã, na mensagem do Lisânias, ou à noite, na mensagem do Humberto, conseguiu entender um pouquinho o panorama onde esse texto está inserido. Se você não pode estar aqui, breve resumo. Abacuque é considerado um profeta às avessas. Por quê? Era comum que os profetas na época do Antigo Testamento fossem arautos de Deus para o povo. Então eles recebiam a orientação de Deus, os conselhos de Deus, as exortações de Deus, e comunicavam aquilo ao povo para que o povo mudasse a sua postura. Esse é o método clássico da relação do profeta com Deus. Só que Abacuque inverte esse conceito. Ao invés de ser aquele que recebe a mensagem de Deus e comunica ao povo, Abacuque se coloca como aquele que detecta
o problema do seu tempo e questiona a Deus sobre uma possível resposta para esse problema. No capítulo 1, nós observamos que Abacuque estava incomodado, porque o reino de Judá estava totalmente atolado em apostasia, em infidelidade, e eles estavam se negando a ter uma vida e uma relação adequada com Deus. Naquela época, reinava lá em Judá um rei chamado Jeoaquim, filho de Josias. Josias é considerado na Bíblia como um grande reformador. Ele trouxe o povo de volta à Bíblia, ele trouxe de novo o povo à adoração, a uma vida de íntima relação com Deus. Só que quando ele morreu, seu filho assumiu e começou a fazer tudo o contrário ao que seu pai havia feito. Ele conduziu o povo para um processo de idolatria, ele conduziu o povo para o distanciamento de Deus, e isso começou a incomodar Abacuque de uma tal forma que ele se colocou diante de Deus em angústia e falou: eu preciso de uma saída, Deus. No versículo do capítulo 1 do livro de Abacuque, você vai observar esse diálogo. Abacuque querendo que Deus intervenha numa situação de angústia que ele se deparava, e a resposta que Deus dá para ele. O mais interessante é que essa primeira pergunta foi: Deus, o Senhor não vai punir o povo de Judá? Esse povo que está afastando o seu coração da sua presença? E a resposta de Deus para Abacuque naquele contexto foi o inverso da esperança e o inverso da paz. Deus diz a Abacuque: vou atender ao seu desejo, vou expressar o meu juízo sobre essa nação. Eu vou mandar um povo, o povo babilônico, e eles vão invadir Judá e vão acabar com tudo. Assim como eu, que tive uma resposta extremamente contrária ao que eu queria naquela confusão, o negócio se acentuou e se agravou, Abacuque sentiu a mesma coisa. Abacuque pensou: como é que pode Deus escolher um povo cruel, muito mais cruel que aqueles que estão em Judá, para exercer o seu juízo? Não faz sentido. Ao invés de melhorar a situação, ela está piorando. Um povo cruel, incrédulo, envaidecido, se coloca como instrumento do juízo de Deus. Não faz sentido. E é nesse contexto que se insere o versículo 1 do capítulo 2. Porque uma vez que Abacuque questiona a Deus sobre: que saída é essa? Não entendi nada, eu pedi solução, o Senhor me deu mais problema. Como é que no meio do desespero o Senhor me coloca em desespero maior ainda? No versículo 1, há o posicionamento de Abacuque mediante a essa situação. O que fazer? Eu já ouvi o que Deus vai fazer. Ele vai punir o povo de Judá, que é um povo ruim, com um povo pior ainda. Deus, eu preciso de uma segunda resposta. Por que isso? Por que usar o mal contra o mal? Não faz sentido. A mesma sensação que eu tive quando rolou aquela briga generalizada. Eu pensei: Deus, eu clamei a Ti, a resposta foi uma briga maior do que a primeira. Não faz sentido. O que o texto nos ensina, eu queria que você acompanhasse comigo aí, como que os justos vivem. Os justos aguardam a resposta de Deus com fé, é o primeiro ponto. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Assim que ele questionou a Deus sobre essa atitude, ele disse que aguardaria. E guardarei para ver o que o Senhor, o que Ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Abacuque se coloca como um vigilante e um espectador da resposta de Deus. Seu coração estava angustiado. Não havia nenhum tipo de saída para o seu dilema. Mas mesmo assim, ele confiou em Deus, e a imagem que é colocada aqui no texto é que ele ficou em cima de um muro, como um sentinela que vigia para ver se há o menor sinal de movimento, o menor sinal de um acontecimento que seja uma resposta de Deus para a vida do profeta. Primeira lição que o profeta Abacuque nos dá é que nós, na relação com Deus, devemos exercer uma honestidade visceral. Abacuque não foi arrogante, Abacuque não se colocou acima de Deus,
Mas ele rasgou seu coração na presença de Deus, questionando qual era o sentido daquela decisão. Por que o Senhor escolheu um povo cruel e mau para punir o seu povo? Aquilo estava corroendo o coração de Abacuque, e ele colocou a sua angústia, o seu desespero, a sua falta de perspectiva diante de Deus. Trazendo para os nossos dias, é como se nós, nas tensões, nas angústias da nossa vida, nos colocássemos diante de um cinema onde Deus vai revelar a sua vontade, e nós sentássemos na cadeira acreditando que o enredo, o cenário, o drama é perfeitamente constituído por aquele que é dono da história. Abacuque nos ensina que confiar em Deus é entender que mesmo que haja percalços no meio do caminho, a resposta de Deus sempre será a mais adequada para as nossas vidas. Não há nenhum tipo de comunicação que venha da parte de Deus que seja inválida, que seja parcial, que seja incompleta. O desafio que Abacuque nos traz aqui é: devemos estar como sentinelas em cima de uma muralha. Embora a resposta possa parecer inadequada, o nosso papel é confiar e esperar em Deus. O grande problema é que a gente vive inserido em uma sociedade onde a ansiedade acomete uma grande quantidade de pessoas. Como é que a gente pode clamar a Deus por resposta e esperar essa resposta confiando em Deus? Às vezes a gente age como crente miojo. A gente dobra o joelho, ora, e a esperança e a espera dura só 3 minutos. Não mais do que isso. A gente não sabe aguardar, a gente já ora pensando em que a gente vai fazer para resolver a questão. Toda vez que a gente faz isso, dobra o nosso joelho, ora a Deus, e não confia nele, é difícil que eu vou falar, mas é melhor que nem ore. A oração, ela é uma via de mão dupla. Nós falamos, mas escutamos também. Só que as respostas não necessariamente vêm no tempo que o nosso coração deseja. Abacuque estava com um dilema desesperador. Só que mesmo assim, ele se colocou diante de Deus como uma sentinela em uma muralha, aguardando para ver quais as respostas que Deus traria para o seu questionamento. Confiar em Deus é agir de modo passivo, aguardando que o que Ele fará é o melhor a ser feito para a nossa situação. Quando nós confiamos na soberania das nossas ações, nós desconfiamos da soberania de Deus. Quando a gente acha que a solução para os nossos dilemas, angústias e ansiedades estão única e exclusivamente restritas à nossa ação, nós deixamos de lado o fato de que Deus é soberano. O primeiro elemento que nós precisamos entender, a orientação de Abacuque para nós, é que os justos só podem viver aguardando a resposta que Deus tem para nós. Isso é um exercício de fé. Aguardar a resposta de Deus é um exercício de fé. A esperança é o maior teste que existe para o cristão. Ao aguardarmos esperançosos aquilo que Deus tem para nós, nós exercitamos a nossa fé e nos colocamos no nosso lugar e deixamos que Deus faça o que Ele faz de melhor, que é ser soberano. Depois que Abacuque se coloca diante de Deus com esse questionamento, como pode um povo mau punir um povo escolhido por ti? E de dizer que está esperando, pois os justos esperam confiantes na resposta que Deus dará, vem um outro questionamento. Qual é a nossa atitude depois que esperamos? O que fazer?
como lidar com as nossas angústias e o tempo de Deus, como conciliar as duas coisas. E o profeta, ele nos anuncia o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 2, queria que você acompanhasse comigo a leitura. Diz o seguinte, o texto: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque faz um questionamento pessoal. A sua angústia foi colocada diante de Deus. Só que, impressionantemente, a resposta de Deus para Abacuque é: você precisa registrar isso. Escreve. Pegue uma tábua, registre o que eu vou te dizer, porque mesmo que ainda não tenha acontecido, vai acontecer nos mínimos detalhes. A lição que nós temos aqui é que Abacuque foi escolhido como o publicitário da vontade de Deus para aquele contexto. Ele deveria preparar uma grande placa para que as pessoas lessem o que Deus disse sobre qual seria o resultado daquele dilema e daquela angústia vivida pelo profeta. A primeira coisa que nós podemos identificar aqui é que nesse texto existiria uma resposta clara e objetiva aos babilônios, o povo conquistador. No capítulo 1 nós vimos que Deus respondeu a Abacuque sobre o que aconteceria com o reino de Judá, naquele contexto. E uma terceira resposta que aparece é o que aconteceria com os justos, que assim como Abacuque estavam no meio de um fogo cruzado. Um povo ímpio sendo conquistado por um povo mau e cruel. Existem 3 respostas a serem registradas. O que acontecerá com Judá, o que acontecerá com os babilônios e o que acontecerá com os ímpios, com os justos que estão inseridos nesse contexto. O registro da palavra de Deus é a prova da sua imutabilidade. Quando Deus diz, nada altera o que Ele diz. Por isso que nós temos como mecanismo de fé e de prática um registro escrito. Deus nos deixou a sua palavra, para que por meio dela nós modelássemos as nossas ações, entendêssemos o nosso tempo e o tempo que haveria de vir. É interessante que uma possível tradução do texto original para essa parte diz o seguinte: escreve de modo que quem passar correndo possa ler o que está nessa tábua. Interessante isso. A comunicação que Deus iria fazer a Abacuque era uma revelação que deveria ser exposta de modo claro, objetivo, que alcançasse até mesmo aqueles que passassem correndo. Quando a gente pensa na voz de Deus sendo gravada em algum lugar, eu me lembro do Provérbio 3, versículo 3, onde o sábio Salomão diz que aqueles que amam o mandamento e a lei de Deus a gravam em seu coração. Quando Deus comunica a sua palavra a nós, tendo em vista os nossos dilemas, tendo em vista as nossas angústias, o nosso coração funciona como a tábua de Deus, onde o registro será gravado. Às vezes eu tenho o hábito de colocar coisas importantes na minha mão, senão eu esqueço. Não sei se vocês têm esse hábito também. Faz uma marquinha aqui para... Toda vez que eu bato o olho naquilo, eu lembro que eu tenho que fazer tal coisa, outra coisa. E isso serve como um estandarte das minhas relações pessoais, dos meus afazeres. Só que muito mais precioso do que registrar uma marca na mão é registrar a palavra de Deus no coração. Abacuque escreveu em tábuas as respostas para as angústias do seu coração, mas a declaração do que iria acontecer com aquele povo inserido naquele contexto. O versículo 3 do capítulo 2, ele continua nos ensinando sobre qual é a nossa relação enquanto justos com aquilo que recebemos de Deus. Vimos que no primeiro ponto, o justo
é aquele que espera com fé a resposta de Deus. E vemos agora que o justo é aquele que, ao receber a palavra de Deus, confia que ela é importante e se cumprirá no tempo do Senhor. O versículo 3 nos diz o seguinte, queria que você acompanhasse comigo a leitura. Depois que registrou, Deus diz a Abacuque o seguinte: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus não tarda nem falha. Sua resposta sempre vem no tempo certo, no local certo, para as pessoas certas. Se nós passarmos por toda a Bíblia, nós vamos observar relações de Deus comunicando a sua vontade aos seus servos, e essas pessoas confiando que a palavra de Deus é plena. Lá em Gênesis, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra e vai para a terra onde eu te mostrarei, porque ali eu te estabelecerei como minha nação, e de ti farei benditas todas as nações da terra. Abraão nem questiona por quê, ele vai. Por isso que lá em Hebreus, Abraão é considerado um estandarte da fé. Mesmo em idade avançada, Deus diz a Abraão e Sara: vocês terão um filho, e esse filho será a prova de que eu escolhi você para ser a linhagem escolhida. Outro exemplo, José tem um sonho onde seus irmãos se dobravam diante de si, com imagens de feixes de trigo, e disse o seguinte: isso vai acontecer. Só que José passa por um dilema de vida, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, fica preso como escravo por muito tempo, até que a mensagem de Deus anunciada há anos atrás se cumpre. Deus não tarda nem falha, a sua palavra se cumpre no momento certo. A nossa agenda não tem nada a ver com a agenda de Deus. Às vezes a gente planeja as nossas ações e tenta encaixar Deus na nossa agenda. A resposta de Abacuque, que Deus dá a Abacuque nesse contexto, poderia ser traduzida para o nosso tempo da seguinte maneira: olha, o seu tempo não é o meu tempo. A resposta vem no meu tempo, não no seu. Aguarde, porque ela não se atrasa. Ela não falha, ela vem no tempo certo e se cumpre para a glória do meu nome. Isso me faz lembrar de um evento que aconteceu comigo enquanto eu era criança. Um dia meu pai chegou e disse o seguinte para mim e para os meus outros 2 irmãos. Ele disse o seguinte: olha, no final de semana eu vou levar vocês para o Simba Safari. Para quem não conhece, é um lugar maravilhoso. Você entra com o carro assim, os bichos vêm, é fantástico. E eu era pitoquinho, tinha 10 anos de idade. Mas para que meu pai falou aquilo? A gente ficou perturbando meu pai a semana inteira. É hoje, é hoje, é hoje. Quando a gente vai? É agora? É depois? E meu pai: calma, eu já disse para vocês, eu vou levá-los no Simba Safari. Quando chegou o sábado de manhã, meu pai acordou todo mundo, tomamos café, entramos no carro, aí ficou eu e meus 2 irmãos no banco do passageiro ali atrás, igual o burro do Shrek, perguntando: já chegou? Já chegou? Já chegou? Meu pai não via a hora de chegar naquele lugar, porque a gente estava ali questionando ele a todo instante. Às vezes nós lidamos com a palavra de Deus como eu e meus irmãos lidamos com a palavra do meu pai. Ouvimos, confiamos nele, só que a nossa relação com a palavra do pai é de questionar o tempo em que ela se cumpre. Isso é uma expressão de infantilidade da nossa parte. Em não entender que confiar na palavra do Pai é entender que ela se cumpre no tempo certo, no tempo adequado. E aqui, voltando um pouquinho para o contexto histórico onde essa mensagem está inserida, Abacuque recebe essa profecia de Deus por volta do ano 605 a.C., e a primeira profecia, que era a punição do reino de Judá por intermédio dos babilônios, aconteceu aproximadamente 10 anos depois.
10 anos depois de anunciar a sua palavra a Abacuque, Deus concretiza a conquista do povo babilônio sobre o povo judeu. Só que existia uma segunda proclamação que vocês vão ver domingo que vem, é que além do povo de Judá, os babilônicos também seriam punidos. Demorou 66 anos para que os babilônicos fossem punidos. Eles foram conquistados pelos assírios no ano 549 a.C. Muito tempo. Aos olhos humanos pode parecer que Deus tardou, que Deus falhou. Só que a profecia se cumpriu no tempo adequado. Deus não tarda nem falha. Ele executa a sua vontade no tempo oportuno. Cabe ao justo confiar na resposta que Deus dá aos seus dilemas e viver pela fé. Mas como é que podemos, então, enquanto justos, uma vez que nós aguardamos com fé a resposta, uma vez que nós confiamos que a resposta de Deus é adequada, como é que a gente vive no meio desse turbilhão? Como é que a gente vive em meio às tensões da nossa vida? Como lidar com esses desesperos e essas angústias, como eu estava naquele dia depois daquela confusão? O versículo 4 diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Alguns teólogos dizem que esse é o texto mais importante do Antigo Testamento. Alguns dizem que ele é o coração do Antigo Testamento. Ele consegue sintetizar toda a história bíblica em apenas um versículo. Isso foi tão importante que esse versículo serviu de base para o fundamento teológico do apóstolo Paulo. Quase 16 séculos depois, um outro indivíduo chamado Martinho Lutero, lendo o que Paulo disse, inspirado no capítulo 4 do versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque, ele começou a rever todos os pensamentos que tinha acerca de Deus e deu origem àquilo que nós conhecemos como Reforma Protestante, que é o evento histórico que deu origem à denominação que nós fazemos parte. Esse é um versículo chave na Bíblia. E está inserida nesse contexto, onde Abacuque está angustiado porque a resposta de Deus não faz sentido. Onde a conjuntura geopolítica internacional não faz sentido. E a resposta que Deus dá a Abacuque é que o justo é aquele que vive pela fé. O interessante é que nesse texto aparece um contraponto entre duas figuras. O ímpio, o injusto, o infiel e o justo. O que Deus está querendo mostrar para Abacuque? Na realidade humana, todos têm apenas duas opções. Ou creem, ou não creem. Aqueles que não creem adotam para si uma postura de ímpio, de injusto. Mas os que creem adotam para si uma postura de justiça. E olha o contraponto que Deus faz sobre esses dois indivíduos. Os ímpios, eles se centralizam na análise conjuntural de seu tempo. Para ele, o que basta e o que importa é entender o seu tempo, tendo em vista o que os outros dizem sobre eles. No nosso país, atualmente, estamos vivendo a era dos especialistas, né? Especialistas políticos, especialistas econômicos, especialistas sociais. Toda hora que você assiste um jornal, tem um especialista falando. O injusto é aquele que baseia as suas decisões, que pauta as suas ações, tendo em vista as análises de conjuntura do seu tempo. Porque para ele, a voz de Deus é um eco inexistente. Por sua vez, o justo, ele aguarda a resposta de Deus às suas angústias, aos seus dilemas, e ele confia em Deus. Porque ele sabe que na condução da história existe Deus. E nada foge do alcance nem do controle de Deus.
O segundo aspecto que ele coloca é que o injusto é aquele que vive como se a história fosse nada mais, nada menos do que uma sequência de fatos aleatórios. O que importa é o que eu faço ao longo da minha vida, as decisões que tomo e pronto, acabou. Vive uma vida materialista. O que existe é a minha vontade e pronto, acabou. Já o justo entende que a vida é um dom de Deus. É o ambiente onde nós manifestamos a nossa gratidão. No Antigo Testamento, quando se fala em fé, não é apenas um conceito mental e espiritual. A fé no Antigo Testamento está relacionada com crer e agir. Ter fé é entender quem Deus é, entender a relação que se tem com Deus e viver de uma forma que expresse essa relação. Para o cristão, a vida não é um simples processo. Para o cristão, a vida é caminhar pelos trajetos e caminhos que Deus colocou diante de nós. Os ímpios, como o texto nos diz, eles estão contagiados pela síndrome de Lúcifer e síndrome de Adão, que na sua relação com Deus, negaram quem Deus é e passaram a querer viver pelas suas próprias vontades, achando que o que faziam era superior a quem Deus era. Interessante é que no texto original desse capítulo aparece o seguinte: eis que eles estão inchados, cheios de si, achando que são a última bolacha do pacote. O tradutor aqui para o português foi muito feliz ao dizer que o ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons. Mas o texto original está dando a ideia de que esses ímpios, eles estão cheios de si, e por estarem cheios de si, eles se corrompem contra Deus. Eles se voltam contra Deus, deixando de lado quem Deus é. O justo, por sua vez, entendendo quem ele realmente é, que é um pecador, injusto, que carece da graça de Deus, ele, ao invés de se inchar, de se envaidecer, ele se esvazia. Ele se coloca em submissão a Deus. Os justos vivem por sua fidelidade. Outro elemento que nos é colocado é que os justos são aqueles que entendem que a justificação do seu ser não vem de si, mas vem de um personagem que se materializou, se fez carne para morrer por nós numa cruz. A fé é apenas um instrumento da nossa justificação. Cristo é o meio. Exercitar a fé é saber que existe um madeiro, é saber que existe uma cruz, é saber que existe um sacrifício, e esse é o sacrifício que nos salva. Os ímpios, por sua vez, justificam-se a si mesmos. Fazem o que querem, como querem, onde querem, e encontram respostas interiores que respaldem suas ações. Uma vida sem Deus é uma não vida. Uma vida sem Deus é a negação da nossa própria existência. Quando nós entendemos que o justo é aquele que vive por intermédio da sua fidelidade, entendendo que há um agente de salvação, ele passa a viver e vida em abundância. Tendo em vista tudo aquilo que nós já vimos, que os justos esperam a resposta de Deus com fé, que os justos confiam na palavra que Deus anuncia com fé, e que os justos vivem pela fé, como lidar com as tensões da nossa vida? Depois que aconteceu aquela grande confusão no colégio, eu morrendo de medo, falei, agora já era. Eu me coloquei diante de Deus como um justo, entendendo que eu deveria aguardar a sua resposta e confiar no que ela dizia. Eu nunca orei com tanto fervor na minha vida como eu orei depois daquela confusão.
Cheguei em casa depois da aula, dobrei o joelho e parei de tentar articular na minha mente uma saída para aquela situação. Eu confiei em Deus. 3 dias depois, aproximadamente, as lideranças do colégio, nosso rival, eles nos chamaram para conversar. E eu falei, acabou. E o interessante foi que a postura, tanto dos de lá quanto dos de cá, foi uma postura de amizade. Nós resolvemos colocar um fim naquela confusão histórica com uma conversa. E a cada palavra que era dita eu via a mão de Deus. Porque aprendi a confiar, a depositar no altar do Senhor as minhas angústias e os meus desesperos. Aquele desespero que permeava a minha vida da cabeça aos pés se transformou em esperança. Até hoje, quando eu ando pelas ruas lá da cidade, eu vejo alguns desses que estavam envolvidos e a gente lembra da história e dá risada. Mas aquela história serviu para mim, assim como serviu a história de Abacuque, para experimentar que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta na nossa vida, como nós nos colocamos diante do altar como justos, confiando na resposta e vivendo pela nossa fidelidade. Quando a resposta para o desespero é a ação humana, a gente sucumbe. Isso me faz lembrar de Jesus, minutos antes de ser preso pelos soldados romanos. O apóstolo Pedro está junto com Jesus, ele vê os soldados prendendo Jesus, ele puxa a sua espada e corta a orelha do soldado romano. Porque para ele, a saída que Deus apresentava, que era colocar o seu filho no madeiro como sacrifício, não valia. O apóstolo Pedro queria outra saída. Ele queria desviar Jesus da cruz e fazer que as coisas acontecessem segundo a sua vontade. A resposta que Jesus dá para ele é: aparta de mim. Porque esse não é o meu plano. Muitas vezes a gente se angustia pelo mal que nos cerca. A gente se angustia pelas tensões da vida que não tem resposta. Mas a resposta que Abacuque nos dá é que em meio ao desespero, sempre há esperança para aqueles que agem como justos e aguardam com fé a resposta de Deus e confia que ela é perfeita e vive por sua fidelidade. O pastor Osmar Ludovico certa vez escreveu que o importante não é explicar o mal, mas ter consciência de que a cruz de Cristo já colocou um limite nesse espiral. Não há nada que fuja do controle de Cristo. A cruz é suficiente para servir para nós como resposta para os nossos dilemas, para as nossas angústias, para as nossas faltas de saída. E Abacuque nos ensina a viver pela fidelidade, a ser justificado por aquele que morreu por nós. Te convido a baixar sua cabeça. Pai, eis aqui um texto que gera uma tensão em nós. Um profeta angustiado por não entender, Jesus, a forma como o Senhor age. Mas ao mesmo tempo que não entende, também confia. A minha oração, Pai, nessa noite é que o Senhor envolva o nosso coração de tal forma que nós possamos deixar as angústias do nosso coração serem conduzidas pela Tua mão. Que o Senhor nos ensine a confiar na Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a viver pela fé. Não há outro lugar, ó Pai, onde nós queremos estar a não ser na Tua presença.
Mas a relação que devemos ter contigo é de submissão, ó Pai. É de honestidade visceral. É de reconhecimento da sua grandeza e do seu poder. Que nos momentos de desespero da nossa vida, ó Pai, a Tua palavra possa raiar e resplandecer como o caminho da esperança. Pois temos fé de que a Tua ação em nós gera em nós a convicção de quem o Senhor é. Não faço ideia de como esteja o coração dessas pessoas que aqui estão hoje. Mas se há algum tipo de angústia que rodeia as suas vidas, que a Tua voz possa os alcançá-los. Que a Tua esperança possa estar no topo da vida dessas pessoas. E que elas sejam transformadas por quem o Senhor é. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.